Está em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Vamos no início. Gênesis, capítulo 1, versículo de número 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Aí, se nós formos para o versículo 10 do Gênesis, eu não vou sair do Gênesis daqui agora. Diz assim: a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. No versículo 12 ele diz: a terra, porém, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estavam nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Versos 18: para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Versos 21: criou, pois, Deus os grandes animais marinhos de todos os seres viventes que rastejam, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Verso 25: e fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. 31, verso 31: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e houve tarde de manhã o sexto dia. Só até aqui. Queridos, o que é que nós estamos lendo aqui, essa coisa linda e maravilhosa? Nós estamos lendo a Gênesis. Estamos lendo a criação de todas as coisas. Como Deus criou o homem, como Deus criou os animais, os domésticos, os selvagens, como Deus fez os répteis, as aves dos céus, como Ele fez os animais marinhos, como Ele fez as plantas, as sementes, as árvores infrutíferas e frutíferas também, como Ele fez as folhas, as gramas, como Ele fez o pasto, como Ele fez todas as coisas, o luminar maior, o luminar menor, as estrelas. Como Deus criou. Então Moisés, ele vai narrando aqui a criação de Deus, a natureza. Irmãos, quando nós assistimos televisão e vemos passando um flashback assim de todos os lugares no mundo inteiro, todos os países, os interiores, você vê cada lugar fantástico, inabitável, cada lagoa linda, lagoa azul, lagoa verde, cada plantação, cada flor, cada folha linda, o sol brilhando, a noite estrelada. Quem mora no interior, quem mora nas ilhas, que vê aquela noite maravilhosa, e você vê como a perfeição de Deus para fazer todas as coisas. E Moisés, ele vai escrevendo, ele vai contando todas as coisas, mas você começa a perceber que Deus, ele sempre via que era bom. É aqui que eu quero falar com você. Ele via que era bom. Ele diz que quando ele fez o homem, ele viu que era muito bom. Então você começa a perceber que quando a palavra ver, ouviu, o Deus viu, aponta para um pensamento, para um contentamento, para uma contemplação. A palavra ver fala de contentamento, fala de amar. Lá em João capítulo 3, versos 16, está escrito assim, que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Outras traduções dizem, Deus viu o mundo. Deus contemplou o mundo. Ele amou o mundo de uma tal maneira. Ele viu, ele analisou, ele ponderou. Fala de pensamento, não é somente de ver e se desfazer, de ver e não enxergar mais. Não é isso, não. Fala de ver e ponderar e analisar. No capítulo 13 do livro de Mateus, versículo 3, está escrito assim: por isso lhes falo por parábolas. Porque o Senhor Jesus está falando para os apóstolos, para os discípulos. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e em nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e em nenhum modo percebereis. Ou seja, o Senhor está falando assim: vão ver com os olhos, mas não vão pensar, não vão analisar, não vão ponderar, não vão raciocinar. Então, você começa a perceber que quando o Senhor via, ele ponderava, ele analisava, ele percebia. Quando Deus criou Deus os céus e a terra, e ele disse: haja luz, e houve luz, e ele viu que a luz era boa, e separou luz das trevas, e houve tarde e manhã o primeiro dia. Ou seja, Deus, ele faz, analisa e vê o que é que ele pode extrair de melhor, de bom, para dar ao homem, para dar para mim e para dar
para você. Então você vai lá para Isaías capítulo 1, verso 19, está escrito: olha, se você quiser, você vai comer o que Deus tem de bom. Você vai viver aquilo que Deus já analisou, aquilo que Deus já viu, aquilo que Ele já ponderou, e Ele vai dar o que tem de melhor. Deus não dá nada ruim, Ele não dá nada que venha nos prejudicar. Ele só dá coisas boas, maravilhosas, suntuosas, para a glória exclusivamente do nome dele. Então você percebe em toda a criação do capítulo 1, do capítulo 2, do Gênesis, você vê Deus criando e analisando. Deus cria e pondera, Deus cria e analisa, Deus cria e contempla, Deus cria e avalia. Porque Ele, além de Deus, Ele é Pai. Ele é meu Pai e é seu Pai. Então em toda a criação de Deus, quando Ele vê, Ele analisa e Ele dá aquilo que é bom. Ele só deixa passar o que é bom. Mas quando nós vamos para o capítulo 3, do versículo 6, do livro do Gênesis ainda, você vai perceber que, vendo a mulher a árvore que era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Ou seja, Eva assume o lugar da visibilidade. Ela assume um lugar que não era dela. No capítulo 3 fala da queda do homem. Quando Eva vê a árvore que Deus disse: não coma, vocês vão comer livremente de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você dela não comerás. Então Eva, ela começa a analisar, ela começa a ponderar, ela começa a avaliar, e ela começou a julgar e decidir que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para ela. Então ela analisou assim, ela assume o lugar de Deus. Aí o pecado entra na humanidade. Aí o pecado entrou no casal. Aí o pecado entrou na família de Adão e Eva. Por quê? Porque Eva assumiu um lugar que não era dela. Era um lugar só e exclusivo de Deus. Olha só, Deus disse: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que se você voltar na história, o diabo vai dizer através da serpente: Eva, não foi assim que Deus disse. Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você se tornará igual a Deus. Porque isso já era o sentimento que o diabo tinha. E eu subirei acima das estrelas de Deus e colocarei meu trono acima dos anjos de Deus e serei igual a Deus. Então o diabo só transferiu para Eva o sentimento e o pensamento que ele já tinha de rebelião dentro do coração de Eva. E Eva vai e reproduz, ela analisa, ela viu e ela assume e rouba o lugar de Deus, que só era de direito de Deus. Então todas as vezes que nós analisamos aquilo que não é para analisar, ponderamos aquilo que não é para ponderar, começamos a escolher aquilo que não é para escolher, porque Deus já falou: olha, é assim, é por aqui. Deus já disse: olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você atentamente ouvir a minha voz, se você guardar os meus mandamentos, tudo que você fizer prosperará. Eu ponho a bênção e a maldição diante de você. Escolha a bênção, escolha o que é bom, porque eu já vi, eu já analisei, eu já ponderei, eu já escolhi para você. Então Deus, Ele já nos escolheu para termos uma vida com qualidade de vida. Mas o homem busca o tempo todo fazer as suas próprias escolhas, rejeitando o conselho de Deus. Então observe hoje, você, eu, que vivemos em uma sociedade, todos os homens que nós conhecemos, homens, quando eu falo, não falo o gênero masculino, eu falo masculino e feminino. As pessoas estão sofrendo pelas suas más escolhas, porque já rejeitaram o conselho de Deus, porque querem fazer as suas próprias vontades e querem fazer as suas próprias escolhas. Não, se não for como eu quero, desse jeito eu não me submeto à palavra de Deus. E Deus está o tempo todo nos chamando para permitir que Ele escolha, para que Ele continue assumindo o lugar dele. No livro de Josué, no capítulo 9, do versos 14, diz assim: então os israelitas tomaram provisões e não pediram conselho a Deus. O que é isso aqui que está falando? Aqui quem está falando isso aqui, irmãos, é o Senhor da história. Porque Josué, que era discípulo de Moisés, fizeram aliança com seu vizinho, que eram os seus inimigos ferrenhos, que eram os gibeonitas. Os gibeonitas se disfarçaram de homens e mulheres de Deus, piedosos, sofridos, botaram pão velho, vinho roto, jumento cansado, roupa rasgada, e foram lá fazer um pacto com Josué. E a Bíblia diz no versículo 14, e Josué não buscou aconselhamento de Deus, e fez um pacto
e foi viver o resto dos seus dias com seus inimigos. Hoje, quantas pessoas estão em aliança com seus inimigos? Estão vivendo com seus inimigos? Estão tendo uma vida ruim porque fizeram alianças que não eram para ser feitas, fizeram sociedades que não eram para fazer sociedades, fizeram pactos que não eram para fazer pactos, disseram sim quando era para dizer não, fizeram um acordo que não era para ter feito. Por quê? Porque não oraram. Ou até oraram e Deus disse não, mas você insistiu sim. Porque Deus disse espere, mas você se adiantou. Que Deus disse, olha, não é por aqui, você foi por ali. Deus disse vá para a direita, mas você foi para a esquerda. Deus disse pare, mas você avançou. Deus disse vá para frente, mas você foi para trás. E aí o homem está se queixando dos seus próprios pecados e das suas próprias más escolhas, por não se submeter à escolha de Deus. Deus o tempo todo vendo e analisando e vendo que era bom e deixando para o homem. Mas Eva vai e vê e diz, não, eu quero ser também igual a Deus. Eu quero escolher como Deus escolhe. Eu quero avaliar, porque se o Espírito Santo habita em mim, então eu tenho como fazer as melhores escolhas. Irmão, abre os seus olhos. Paulo dizia, eu não vivo mais, mas Cristo vive a vida dele dentro de mim. Então deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida e fazer as escolhas dele. Porque às vezes tem crente menino e infantil que busca a resposta de Deus e dorme e sonha e acredita que aquele sonho está vindo de Deus. Porque abre a palavra e acha que aquela palavra, acha que aquilo é de Deus, acha que está fazendo alguma coisa certa e que porque está certo, Deus está aprovando. E às vezes Deus não tem nada a ver com isso. Mas bispo, mas como é que eu descubro? A Bíblia diz que os nascidos de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então aprenda a desenvolver um relacionamento com Deus. E nem sempre nós somos aprovados pela multidão. Porque diz a Bíblia que uma grande multidão, 7.000 pessoas, seguia a Jesus. Mas no final só ficou 11. A Bíblia diz que Judas se mata, ele se enforca e tira a sua própria vida. Aí os irmãos, os discípulos, os apóstolos, não, mas já tem uma igreja prontinha, tem um croquis, tem que ser 12, não pode ser 11. Vamos tirar sorte, vamos escolher Matias. Matias não foi escolha de Deus, foi escolha do homem. Tanto que você não vê livro em nome de Matias. Matias some na história, por quê? Porque foi desejo do homem, dos discípulos, dos apóstolos, da igreja, mas não foi Deus que escolheu. Ah, era 12, mas agora é 11. Deus quer 11. Então você não pode viver naquela liturgia, naquele croquis, naquela caixinha que você acha que Deus se encaixa. Deus é Espírito. A Bíblia diz que nem o céu, nem os céus dos céus consegue comportar a sua glória. Mas a glória Ele condensa e Ele coloca no meu e no seu coração para que você possa viver o que Ele tem de melhor para mim e para você. Então a Bíblia começa a nos ensinar algo tremendo que está no livro de Isaías, no capítulo 55, no versículo 8. Eu vou ler para encerrar aqui a mensagem e orar por você e por mim. Isaías 55, versículo 8, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não retornam, sem primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão àquele que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, diz o Senhor, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu designei a palavra. Saireis com alegria e em paz sereis guiados, e em paz sereis guiados, e todas as árvores do campo baterão palmas. A natureza baterá palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Deixe Deus fazer as suas escolhas e pare de ficar insistindo daquilo que Deus não quer para a sua vida. Pare de ficar dizendo sim àquilo que Deus já disse não. Pare de ficar dando não naquilo que Deus já disse sim. Deixe o Espírito Santo te conduzir.
E pare de ficar essa briga e essa luta contendendo com o Espírito Santo. Eu me lembro quando Deus, ele rejeitou a Saul, e Deus disse: até quando, Samuel, você vai estar contendendo comigo? Eu já rejeitei Saul, eu já providenciei um adorador, Davi, o rei Davi de Melé. E nós ficamos como meninos sem conhecer a Bíblia, sem ler, sem estudar e sem buscar, deixar o Espírito Santo conduzir a minha vida. Não sou eu que escolho, porque nós escolhemos pela aparência o mais bonito, o mais belo, o que combina, o que está certo, o mais apropriado ao sabor, ao que tem mais gosto no paladar, aquilo que combina com a gente. Não! A palavra é doce na boca, mas é amarga no estômago. Deixe Deus escolher. Pode estar ruim hoje, mas amanhã vai melhorar. João capítulo 13, versículo 7. Olha, o que eu estou fazendo agora você não está entendendo nada. Está difícil, está complicado, está apertado. Você diz: meu Deus, como é que Deus está nesse negócio? Mas eu sou o Senhor. Deus é o Senhor da sua vida. Então deixe o Espírito Santo guiar. Diga: Deus, eu não quero escolher porque só escolho errado. Eu escolho pela casca e pela aparência. Escolhe por mim, faz por mim. Que não seja eu, porque eu não quero mais sofrer. Eu não quero mais sofrer. Que o Espírito Santo te abençoe. Que o Espírito Santo te fortaleça. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Para que você possa se render a Deus agora e deixar que o Espírito Santo tome a sua vida. Que o Espírito Santo tome a sua história, as suas escolhas, os seus sonhos, os seus desígnios. Que o Espírito Santo possa realmente ser Senhor da sua vida. A Bíblia diz que eis que estou à porta do seu coração e bato. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei e serei contigo. Tem muita gente que serve a Deus, que anda nas igrejas cristãs evangélicas, como dizem por aí, mas que botaram Jesus para fora. E ele está buscando entrar de novo. Ele está batendo a porta do seu coração. E ele quer entrar na igreja. Ele quer entrar em mim. Você, a igreja não é uma parede. Nós somos igreja. Ele quer entrar na sua vida. Ele quer mudar. Ele quer fazer as escolhas. Ele quer inclinar o seu coração para que você possa viver o primeiro dia. Porque ele diz: haja luz, e houve luz. E ele viu que era boa. Por isso houve tarde e manhã o primeiro dia. O primeiro dia é hoje. Ainda falta outros dias. E você começa hoje a viver uma vida de claridade. Uma vida de luz. Deus está trazendo luz, respostas para muita gente aqui. Deus está clareando a sua mente, clareando as suas ideias. Deus está tirando as escamas dos seus olhos. Haja luz e houve luz. Ele está vendo, Ele está iluminando a sua vida. No nome de Jesus. Por isso vamos orar para que Deus possa operar. Vamos orar. Um dia aí, sua mãe, vamos orar sim. A Aurelina Santiago, vamos orar em nome de Jesus. Quero orar por você, se você puder, onde você estiver, fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Eu quero orar, eu quero abençoar, eu quero profetizar na sua vida. Eu quero começar pela vida de Jundiaí, pela sua mãe, Aurelina Santiago da Silva. Quero apresentar a vida dessa senhora, meu pai, que está doente, está enferma, está passando uma luta muito grande. A tua palavra diz que tu és um Deus de perto e um Deus também de longe. Visita ela agora onde ela estiver, meu Senhor. Paralisa todo e qualquer mal na sua vida. E que se faça a tua vontade na vida dela. Convence-a do pecado, da justiça, do juízo. Tira as escamas dos seus olhos. Salva. Opera com salvação, com libertação, com cura, com provisão, com proteção, meu Senhor. Eu entrego em tuas mãos, dona Aurelina. E que o Senhor cumpra o teu projeto na vida dela que o Senhor tem para ela. Quero te apresentar também a família, seu Reinaldo, dona Olga, que hoje a sua filha foi recolhida pelo Senhor para os céus. Ademildes, uma serva do Senhor, uma mulher santa de Deus. Conforta a sua família, amigos e irmãos, derramando do bálsamo de Gileade, meu Senhor, no nome de Jesus. Eu quero te apresentar a tanto quantos estão nos ouvindo agora, que estão em dúvidas, em incertezas, em inseguranças, não sabe o que fazer. Tem outros que fizeram escolhas erradas, acertos, negócios, pactos, contratos errados. Outros disseram sim quando era para dizer não. Outros disseram não quando era para dizer sim. Outros estão parados, acomodados, enquanto o Senhor disse: olha, diga ao meu povo que marche. Outros voltaram atrás, estão morrendo no deserto, pela picada das serpentes, pelas bestas feras. Deus
Oh, Labanagashi. Visita o teu povo que está nos ouvindo no nome de Jesus. Foi o Senhor que trouxe essa palavra. Não é nada minha. Quem sou eu, meu Deus? Misericórdia. Por isso, Espírito Santo, agora paralisa, meu Deus, todo engano, toda serpente que está enganando, toda palavra mansa, toda e qualquer palavra errada, todo relatório enganoso, tudo aquilo que está gerando dúvida e incerteza, que está conduzindo o seu povo ao inferno, a tomar decisões erradas e errôneas. Meu Pai, paralisa e denuncia, mostra, porque houve luz. Tu és o Pai das luzes, meu Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, tira as escamas dos olhos e mostra e revela e se revela para o teu povo, meu Deus, no nome de Jesus. E nos ensina a deixarmos que o teu Espírito Santo incline o nosso coração e escolha por nós. Nós não queremos escolher nada, nem fazer nada. Não queremos assumir o teu lugar. Pedimos perdão por ter assumido ao longo da nossa vida o teu lugar, escolhendo e decidindo o que é melhor. Não, bispo, eu quero o que é melhor para mim. Eu vou fazer assim porque é melhor para o meu filho, é melhor para minha filha, é melhor para o meu esposo, é melhor para o meu marido, é melhor para mim e vai ser dessa forma. Esse é o trabalho melhor, aqui é o local melhor. Não, nós não sabemos. Nós vivemos só o hoje. Não sabemos o dia de amanhã nem o futuro. Por isso que a tua palavra diz que os seus caminhos são maiores e melhores do que os nossos caminhos. Os teus projetos são superiores ao nosso, meu Deus. Por isso escolhe por nós, que hoje nós estamos querendo até proteger, mas é caminho de morte, porque Pedro diz, eu não vou deixar que o Senhor morra na cruz. Isso disse, para trás de mim, Satanás, porque você não sabe das coisas do céu, você só sabe das coisas dos homens, meu Deus. E nós estamos querendo com o nosso jeitinho proteger, fazer as coisas certas, achando que é certo, ou achando, meu Pai, que é o melhor, mas entregamos nas tuas mãos, para que o Senhor tome a direção e conduza a história, no nome de Jesus. Porque o final será um final de bênçãos e de glória, no nome de Jesus. Para mim, para você, para nossa casa, para nossa família, para nossa linhagem, para nossa descendência, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. No nome de Jesus. Diaconisa Urânia, Tereza, Elaine, Fábio, todos, Flavinha, Paulinho, todos vocês, Elisane, Deus abençoe vocês. Deus tem resposta. Rosimeire Amaral, Rosângela, Diácono Carlos Moura, sua esposa, sua família. O filhinho está chegando. Eu tenho respostas de mulheres grávidas, mas não vou falar hoje não. Eu vou dizer aqui na live. Mulheres já estão grávidas. Já me mandaram o zap, que já está grávida. Muitas mulheres já estão grávidas, irmãos. Muitas respostas de oração. Muitas curas, libertações, prosperidade, irmão. Irmãos, Deus é Deus. Não é o bispo Jean, não é Deus, é Deus. Ele é o Senhor da história. É Ele que comanda a sua vida e a minha vida. Fique na paz. Fique na bênção. Busca o Senhor. Coma a palavra. Tenha uma vida de oração, de relacionamento com Deus. E espere em Deus. Sua hora vai chegar. Sua hora já chegou. Vão me mandando os testemunhos. Que não é para mim não, é para a glória de Deus. Porque quem conduz a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Amanhã vamos ter a nossa live da família às 19h30, porque vai ser bênção, bênção e bênção da parte de Deus. Amo vocês. Um beijo no coração. Que Deus dê uma excelente noite reparadora e que vocês acordem renovados em nome do Senhor Jesus. Shalom. Deus abençoe.